Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 30 de junho de 2025, o último dia do mês e já na metade do ano. Amanhã iniciaremos o segundo semestre. O tempo está voando. A ofensiva de verão da Rússia perdeu força, ou talvez nunca teve. Estou falando isso em cima de algumas afirmações que um repórter de campo do The Telegraph, que é de circulação internacional e teve um repórter de campo que eles mandaram para fazer um trabalho sobre como está o fronte na Ucrânia. E ele trouxe algumas conclusões interessantes e eu concluí em cima do que ele disse, né, que basicamente, de fato, está diminuindo, mas pelo que a gente tem falado até agora, nunca houve uma ofensiva de verão, né? Houve a primavera, que eles começaram a atacar, houve o início do verão também, que eles atacavam, mas nada diferente do que já estava acontecendo, a não ser em Sumi, que estava uma região calma, não era uma região agitada, que eles tentaram conquistar para fazer uma zona tampão ali e também não deu em nada. Caíram nas armadilhas do exército ucraniano ali naquela região. Apesar de ter, teoricamente, né, uns pequenos avanços, principalmente ali em Sumi, que eles pegaram uma faixa de fronteira da Ucrânia com a Rússia e acabaram sendo expulsos. Devem ter ainda agora talvez alguns poucos metros ali, mas nada significativo. E também eles capturaram um depósito de lítio em Donetsk, que é um material valioso, é um material caro, mas não conseguiram grandes vitórias, né? Além disso, esse ano. E já desde o ano passado eles estão patinando. E isso, esse depósito de lítio, é já na ofensiva de verão. A ofensiva de verão da Rússia na Ucrânia está perdendo força. Apenas algumas semanas após o seu início, apesar do número recorde de ataques em diversas frentes. Moscou lançou a operação em maio. Após meses de reforço de tropas, eles quiseram fazer um refinamento nas táticas, mas acabaram vindo as mesmas táticas de bucha de canhão, ou seja, as táticas de moedor de carne. Embora que em Sumi eles tentaram, a única inovação que eles ficaram, tentar entrar em pequenos grupos de 2, 3 soldados para estabelecer uma base e ali naquela região atrair mais soldados russos. Totalmente infrutífero. Inicialmente as forças russas obtiveram os avanços mais rápidos em meses, especialmente em algumas partes na região de Donetsk. Isso temos que reconhecer. Lá no leste da Ucrânia, já não é em Sumi, o Sumi é no noroeste. Mas, segundo especialistas, agora perdeu força. Eu quis citar especialistas, e ainda que justamente desse jornal Telegraph, e dessa pessoa, desse repórter que esteve em campo, que perderam força. Já não tem mais nada daquilo que eles conquistaram, porque a Ucrânia contra-atacou e recuperou de volta o que tinha perdido. E a Rússia não conseguiu avançar novamente para pegar de volta. A capacidade de começar algo novo e distinto realmente não existe para os russos nesse momento. Vou citar aqui, quem disse isso é Angélica Ivans. Ela é analista, especialista em Rússia, e ela é do Instituto para o Estudo da Guerra. E ela falou isso justamente também ao jornal The Telegraph. A ofensiva de verão será apenas a continuação do que eles vêm fazendo na primavera, ela falou, ou seja, não vai ter nada de novo, vai ficar parado como está. Na verdade, eu diria o seguinte, eles estão mandando soldados para morrer, perdendo pouco material que tem e com dificuldades para reconstruir. As tropas russas não conseguiram romper as defesas em Sumi, né? É que nem eu disse no início, entraram numa armadilha lá, que fica na fronteira norte da Ucrânia, fica ali no nordeste. A Ucrânia afirma ter interrompido completamente os avanços russos ali, e é fato. E eles devem estar numa sinuca de bico de como voltar, como eles vão prestar a conta para o chefe deles, o ditador da Rússia.
O avanço russo na zona de fronteira de Sumi foi interrompido agora essa semana. Acho que ontem fiz um vídeo sobre isso, né? Perdão, semana passada, né? Que a semana terminou sábado. Com base nos resultados dos combates de maio e junho, a mais recente ofensiva de verão da Rússia, a partir do seu próprio território, está fracassando, assim como sua tentativa fracassada de 2024 de invadir a região de Kharkiv. Ali eles ficaram muito tempo tentando, fizeram um esforço enorme e perderam muita gente ali. Perderam praticamente o equivalente a entre 7 a 8 brigadas de baixas de soldados só. Então entre 30 a 40 mil pessoas que ficaram ali. Em vez disso, as decisões anteriores da Ucrânia agora estão dando certo, né? Os reflexos dão agora, porque na realidade quem tem uma pequena área de tampão em Kursk é a Ucrânia. Ela já teve maior, mas isso eles não, assim os russos não conseguem entrar por ali. E também em Belgorod. O avanço russo na fronteira de Sumi foi interrompido essa semana e a linha da frente foi estabilizada, falou o general Oleksandr Syrskyi, comandante em chefe do exército ucraniano. Para reforçar as defesas regionais, o Syrskyi falou que um grupo especial de defesa foi criado para a região, comandado pelo brigadeiro-general Oleg Apostol. As tarefas prioritárias incluem o fortalecimento de fortificações, a expansão de barreiras de engenharia e a preparação das comunidades locais para potenciais ataques, inclusive prepará-los para evacuações, aqueles que ainda estão um pouco mais distantes da linha de frente. A Rússia também enfrenta dificuldades em Donetsk, onde as tentativas de tomar cidades importantes, como Konstantinivka, fracassaram. Estão tentando tomar desde o ano passado, há mais de um ano, assim como Pokrovsk, Toretsk, não conseguiram. Apesar de ter mais soldados na região, e drones também, tem um número grande de drones agora, eles conseguiram se atualizar. Acho que essas tropas russas, quer dizer, acho não, tenho certeza de vocês também, na maneira como elas estão atuando de buchas de canhão, elas são muito mal treinadas, isso disseram os especialistas do The Telegraph. No entanto, eu acho que eles na realidade não têm treinamento nenhum, porque 2 semanas de treinamento, e aí mandá-los para o teatro de operações, para ir lá morrer, onde a sobrevida de um soldado russo recém-chegado é de 10 horas, podendo chegar em alguns casos a 24 horas, é muito complicado. O exército não tem treinamento. Eles não conseguiram sustentar essa pressão devido ao estoque de armas recondicionadas. O enviado do jornal disse que o armamento deles é recondicionado. E como é que eles sabem isso? Porque os ucranianos, quando fazem prisioneiros, eles pegam as armas dos soldados. E os armamentos são recondicionados, ou seja, não tem nada de novo ali. Então, vê-se que é um exército que está aos frangalhos, né? Isso quem falou, na realidade, é Nick Reynolds, é especialista em campo de batalha do Royal United Services Institute. Esse cara que viu as armas, inclusive que os americanos mostraram para ele, os ucranianos mostraram para ele. Os combates continuam em pontos críticos, como Pokrovsk e Toretsk, e ali vão continuar críticos, sem dúvida nenhuma. Mas já eram críticos há mais de um ano atrás, né? Quando começou em Pokrovsk há um ano, já era crítico. E eles fizeram muitos ataques em quantidade e intensidade maior do que atualmente. Mas a Rússia não toma uma grande cidade há muitos meses. Uma grande cidade ela não toma pelo menos em torno de um ano, talvez 8 meses, né? Ela tomou Vuhledar, ali em torno do final do ano passado, mas não é uma grande cidade. É uma cidade com 25 mil habitantes, acho que foi a maior cidade que ela tomou ano passado, Vuhledar, né? Ao espalhar forças pela Ucrânia, incluindo novos ataques em Sumi, Kharkiv e Dnipropetrovsk, a Rússia corre o risco de sobrecarregar seu exército, segundo a publicação. No entanto, eu acho que já sobrecarregou. Essa é uma das grandes dificuldades deles. E o que os russos têm feito, eles comemoram vitórias pequenas, de metros, de vilas de 50 casas, de 100, mesmo de 500 casas, como na era soviética eles faziam isso,
e cidades sem expressão, vilas também, que não tem nenhum habitante lá, que não tem mais nenhum valor estratégico real, e eles fazem isso, né? A Rússia intensificou os ataques com mísseis e drones contra as cidades ucranianas. O que ela tem de novo agora, ela está muito genocida, ela está muito assassina, ela está atacando com mísseis, drones e ataques mortais, Kiev, por exemplo. Ontem, por exemplo, eles atacaram pesadamente o oeste da Ucrânia, que está longe está quase lá na Polônia, né? E que está muito longe dos combates, da área dos combates. E eles mandaram mísseis para lá com a finalidade de aterrorizar toda a Ucrânia. Eles sempre falam que atingem alvos militares que tinham lá. Não tem alvos militares, eles atacaram áreas civis, áreas de moradores. E também a Rússia, então, ela está intensificando agora, e acho que vai intensificar mais ainda, esses ataques, as cidades ucranianas em geral, ataques mortais, inclusive. Dnipro e Odessa, a cidade de Dnipro e Odessa, nas últimas semanas, tiveram muitos ataques, né? Ataques mortais, com vítimas. Mas especialistas militares internacionais afirmam que a estratégia mais ampla da Rússia, que visa esgotar a Ucrânia, em vez de avançar rápido, parece que está falhando, né? Ela não está conseguindo esgotar a Ucrânia na linha de frente, não consegue avançar rápido como ela pretendia, ela está, então, fazendo terrorismo contra a população civil. Os russos parecem ter aceitado que essa é apenas a maneira como a guerra é, embora isso não seja verdade, né? A guerra não é assim, a guerra não deveria ser assim. Eles estão tendo vitórias que eles chamam de vitórias contra inocentes, contra civis desarmados, que não podem fazer nenhum mal aos seus soldados, mesmo se eles estivessem invadindo a cidade deles. Eles teriam que fugir e ser evacuados. E a Rússia, criminosa, está justamente judiando do povo simples, daquele povo que trabalha, daquele povo que está na hora do seu descanso ou na hora do seu lazer no final de semana fazendo esses ataques. É a Rússia criminosa, como historicamente desde a sua fundação. A Rússia é um Estado criminoso que sempre praticou crimes. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais, façam seus comentários. Eu conto com você inscrito no canal. Aqui você viu a verdade. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.